coloquei no decorrer hoje pela manhã, ou dia a dia diário, fazer uma tipo de recordação ligada à educação física e saúde que eu coloquei sobre esse caderno, essa camiseta ligado à educação e à própria educação física e as suas relações entre o gênero e o corpo e poderes escritos em nossa vida diária e a nossa própria bagagem inicial. Nossa iniciação esportiva nos coloca, venha deslumbrar objetivos e contribuintes que relacionam bagagens, transportes de ação, difunções, fisiologias e a fisiologia que está aqui recorrente falando. Nós somos uma fisiologia, ok? Que coloca esse palpismo, palpismo relacionado à motricidade infantil, segundo alguns autores, como o Neto, 1996, e os campos gradativos documentais, nos hábitos de vida, e que venha sucumbir uma história pedagógica entre essa diatria, que é um diário, e os campos atriais, um diário, diatria, que são os campos atriais eminentes ao coração, que muitas vezes já acordamos o nosso coração tem os campos desligados ao débito cardíaco, que é uma somatória, uma diminuição, uma pergunta entre sistólica e diastólica, esse retorno venoso, essa tonelada da artéria pulmonar e artéria, ou seja, a artéria aorta, é uma aorta histórica que vivemos nos planos esqueléticos históricos. Então, ao longo da nossa leitura de vida, não citando o João Batista Freire da Silva, 1997, a leitura e a releitura da vida, que nos coloca um conceito ressonante de feedback. A palavra feedback é alimentar e realimentar os campos internos e externos ligados ao campo implícito e explícito, ok? Então, como falamos sobre os campos hídricos, maneiras de treinamento, temos que colocar em pesquisas evidentes que a composição corporal é evidente no próprio ser humano. A água é algo que venha nos colocar. Não estou citando o Guilherme Arantes, que ele fala assim: a terra, planeta, água, terra, planeta, água. Tudo esforçando aqui, não sou muito bom em questões de inteligências múltiplas, segundo Gadelha, mas em questões do tempo, do espaço, a música, a concentração, o campo acústico, o vestibular, as reações, as decisões que ocorrem, a deficiência. Mas tem uma deficiência. A deficiência, você vai vendo que nós temos o conhecimento. Terra, ou seja, então, planeta, água. Sabemos que as porcentagens que tem a água e o planeta são poucos. Isso nos coloca nisso que temos que administrar. Sabemos que há pouco porcentagem de água, água salgada pode ter bastante, mas o que ocorre? A água doce tem uma dificuldade. Então, nós temos que aprender e aperfeiçoar já hoje, saber administrar. Se é 45 minutos, mais 45 minutos. Se é 4 tempos de 10, de 15. Ou seja, vamos administrando. Ou seja, se é um rally, se é um tablet, que eles falam, não é tablet não. Então, é um modo que perpassa os campos da linguagem e maneiras que sejam eficientes entre os campos, entre o corpo, a alma, o espírito, pensar, sentir e agir. Nós não temos uma tridimensão, algo tridimensional. Eu fico muito cauteloso, como eu falei. Até hoje eu fico perguntando, minha mãe pergunta, era para ter feito outra disciplina, mas eu falei com ela, eu fiz ciência da religião. Okay? Então nos coloca artifícios no treinamento, o processo osmótico, que eu falei sobre água, que nós temos que saber categoricamente sobre esse assunto, que é um fato eminente, que vai haver o desenvolver ligado à atividade, aonde tem um desenvolvimento tem um aprendizado, aonde tem um aprendizado motor vai haver uma habilidade motora, aprendizado motor, ou
ou seja, modificações. Desenvolvimento, houve modificações de campo orgânico, interno, implícito e explícito, nos coloca processos que vão melhorar a qualidade de vida, que nos coloca um conceito muito radical, que vem a contextualizar, contexto, testosterona, contextualizar está ligado ao tecido adiposo, processo de envelhecimento, a longitude que nós temos que chegar, a idade, os patamares. Embora o Roberto Simão, sobre qualidade de vida e força, treinamento de força, ele fala em destaque, opção de potência, que vai ajudar também no sistema imunológico. Por isso que em vez que eu faço movimentos aqui, ó, ok? Relaciona o que? Potência. Vai ajudar também, ó, ou seja, ter um treinamento ligado, ou seja, movimentos que vão relacionar também ao tempo de velocidade à distância. Como é que eu vou saber, se eu tenho um peso, 90 quilos, então eu quero chegar a um deslocamento, vou me deslocar, uma distância tal, em 15 segundos. Mas lógico que eu vou ter que treinar a velocidade. O que é a dificuldade maior? A pressa ou a velocidade? A pressa. A pressa quando a gente vai sem racionalidade, muitas vezes podemos ir. Mas a velocidade é um termo colocado ligado aos campos científicos. A pressa pode ser colocações em duplo sentido. Nós temos que respeitar a questão da linguagem e da cultura. Linguagem, ethos. E ciência. Ou seja, ethos. Ligado à etimologia, é o termo que ethos. Ou seja, são fatos que venham relacionar a questão da linguagem. É lógico que entre esses fundamentos, entre a própria maneira de se ridicularizar, quando eu falo ridicularizar, eu falo o quê? Ridículo sarcoplasmático, alongar-se. Uma pausa, intervalo, expressão. Quando vou nadar, faço movimento, rotação na região aqui, campo axial. Solta a respiração, depois eu vou dando continuidade. Ou seja, são fatos entre pesquisas frontais e horizontais. Você vê o nadador, você pode ver que ele faz movimento frontal ou horizontal. Não precisa nem falar da perna, né? Então, fatores entre as atividades que ocorrem. Então, há uma maneira que nós podemos colocar a vida em si, um entendimento e uma compreensão. Cada um vem a contestar aqui hoje essas interpretações. E as compreensões que ligam a palavra, que é a linguagem, os princípios. Onde tem uma palavra, tem um sentido ligado a palavras, a linguagem. Eu falei sobre o Heikner, né? Heikner, e tem outro autor que eu coloquei sobre a linguagem, sobre a palavra e os seus conceitos ligados às coisas. Onde é uma coisa, há uma forma. E aonde é uma forma, há de concretizar nos campos de operatividade, concreticidade, aplicabilidade, motricidade, personalidade, e essa aí vamos colocar caracteristicidade, né, características. Vamos lá, caracteristicidade ligada à autenticidade e característica. Nós podemos colocar ligado ao treinamento, autenticidade, ou seja, o dispêndio, ou seja, a maneira, a natureza, ou seja, a comunicação expressiva ligado não verbal, a comunicação não verbal começa a comunicação verbal. Nos coloca uma situação diária constante entre pesquisas, ok? Então são fatores que vêm a relacionar entre o compreender e a importância e o compreender, a urgência e a importância, e a própria importância é a urgência, ou seja, a urgência é o quê? Momento urgente, situação decisória, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que administrar, depois, aí no processo de importância, que é importante e relevante, eu vou administrando a situação. Mas no momento lá, eu tenho que ter uma atitude. Vem uma bola, qualquer esporte coletivo, o atletismo, eu tenho que fazer algo diferente, que possa haver uma aceleração ou uma desaceleração, vai haver algo que vai acontecer, mas que haja um aprendizado motor, mas que haja uma habilidade motora, ou seja, haja um aprendizado. Por isso o campo perfeccionista é uma tendência maior que tem, é o erro. Para chegar à perfeição, o treinamento ideal é o treinamento onde eu tenho erros. É lógico que não podemos acomodar nos erros, ok? Então, como eu deixei essa música aí, do Guilherme Arantes, ok? Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Planeta, água.